para ir no mercado sempre eu ouço relatos de birra. O que fazer para isso não acontecer? Birra é um assunto assim, né? A gente se fala muito sobre criação respeitosa, mas, cara, a gente perde a cabeça, a gente grita e a gente não quer fazer isso. Eu sou, né? Eu gosto de fazer lives com temas, com coisas que eu estou passando, né? Porque é mais assim também para ajudar, né? Não só eu, como outras mães, pessoas que cuidam de criança também. Então, antes da gente começar, se apresenta, fala um pouco do que você faz, né? Que eu sei que você é uma educadora parental, e explica do seu trabalho, e aí a gente vai falar sobre esse assunto maravilhoso. Você sabe que tem sido complexo para mim falar o que eu faço. Eu preciso assumir isso, e eu tive essa dificuldade com você para te explicar o que eu faço. Você é a prova viva disso. Eu sou uma educadora parental que eu foco na organização da rotina familiar. Olha, que bacana! O que, Kelly? Você vai me dar rotina de faxina? Você vai me dar rotina de cardápios, de compras e tudo mais? Mas não exatamente, porque eu gosto da educação parental quando ela envolve a família como um todo. A gente tem a possibilidade de pegar um ponto focal e, a partir desse ponto focal, ou com a família inteira, fazer uma distribuição de tarefas para que todos sejam encorajados a fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor não é fazer do nosso jeito, é fazer do jeito da pessoa. Então, é um aprendizado para todo mundo nesse processo. E eu tô cada vez mais encantada. Eu ainda não encontrei um termo para dizer, eu faço isso, isso e aquilo. Eu gosto de falar assim que eu auxilio na transformação de vida. Ótimo, ótimo. Você tá ali, né, que ajuda ali na família. E uma coisa que eu já percebi, lendo algumas coisas que eu li aqui e ali, né, vendo algumas coisas que, às vezes, a gente quer focar na criança, né, é a criança que é o problema, mas não, né, a solução ali, o negócio tá nos pais, né, o quem cria, a gente tem que olhar, às vezes, para nós, que às vezes as crianças estão dando, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo, assim, que elas estão dando uma resposta do que elas estão recebendo ali. Então, às vezes, é o jeito delas demonstrarem alguma coisa que não tá legal. E a gente acha que tá sendo mal criado ou alguma coisa, mas é resposta a algo que ela não vai falar assim, olha, eu estou chateada com você por causa disso. Quando é pequenininho, eu tô falando assim, né? Claro, tem uma idade que eles já se comunicam, mas vamos pensar aqui nos pequenininhos de 2, 3, 4 anos que ainda, né, não tem essa facilidade de falar, né? Eu quero começar com um trecho de um livro da Jane Nelson, que é a desenvolvedora da disciplina positiva, que começou lá atrás com a Audrey e tudo mais, mas pra gente, eu vou ler um trechinho que ela diz bem assim, ó. O maior erro é pensar que dar às crianças tudo o que elas querem é a melhor maneira de fazê-las saber que são amadas. A birra é uma forma de comunicação. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Pode ser difícil lembrar disso ao confrontar um comportamento irritante, desafiador e prejudicial. Por isso, é preciso ter um plano padrão de comportamento. É útil ter um plano padrão de comportamento. Quando você fala sobre como a gente tá e como o outro vai reconhecer, isso é muito importante, porque a gente fala quando o bebê é pequeno que eles são uma esponjinha. Você está lá amamentando, ele não dorme, você está cansada, você sabe que o hormônio liberado do estresse vai fazer com que essa criança sinta menos o apego, digamos assim, o teu desespero por terminar aquela amamentação para ir lavar uma louça vai impactar na tua entrega naquele amamentar, e aí a gente vai pegando vários detalhes. De repente essa criança vai ficar maior e você acha que ela vai deixar de ser uma esponjinha. Acabou a esterogestação, e aí você vai começar a dar rótulos aos momentos que ela vai passar. Então ela vai passar ali pelo Terrible 2, que são os terríveis 2 anos.
Aí depois tem o Three Dangers, que são os 3 anos perigosos. Então, assim, vai rotulando e não vai reconhecendo essa criança. E talvez o que mais tenha sido interessante nesse processo de aprender sobre criação, não sobre criar, mas sobre criação de vínculos, é a quantidade que quando a gente materna, quando a gente educa, a gente vai curando a nossa criança interior. Então, em muitos momentos, eu ouço muitas mães falarem assim, porque eu bati no meu filho, porque ele estava fazendo muita birra, que eu não suportava, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, eu me tranquei no quarto e eu chorei por 2 horas de culpa. E aí eu falo assim, você tem certeza que você chorou de culpa? Ou você está chorando aquelas 2 horas que você queria ter chorado lá atrás, quando tu era uma criança, que não podia ter falado dos teus sentimentos, que a tua birra não era reconhecido como uma explosão emocional, e aí você chora agora o que você não chorou. São muitas camadas. E trazendo para a birra, que a birra é uma comunicação. Aí essa criança, a gente pode pegar vários momentos, e aí eu quero que você me traga de exemplo, tá? Tá. Tipo, o mercado. Você vai no mercado e a birra acontece. Que horário que você vai no mercado? Alimentou a criança antes, passou, fez combinado com ela. Gente, combinado vale a partir de toda a idade. Você informar essa criança do que vai acontecer, a gente falou na última live sobre isso, né? Uhum. Você contar para a criança o que vai acontecer é extremamente importante. Então, assim, para ir no mercado, sempre eu ouço relatos de birra. O que fazer para isso não acontecer? Então, faça um combinado com essa criança. Nós vamos no mercado, chegando lá, você vai escolher uma coisa para você comer enquanto a gente faz compra. Isso é uma coisa que eu faço aqui de uma vivência minha, inclusive, que eu super indico porque dá muito certo. Todo mercado aqui no Brasil, depois vocês contem aqui pra gente nos comentários, se aí também, onde vocês estão, também é assim. Normalmente tem uma pia para você lavar a mão perto das hortaliças. Ou então, leva o lenço umedecido. Lenço umedecido não, leva um pano e água para espirrar. Pensa em alguma forma. E aí primeiro você passa no hortifruti e fala para escolher alguma coisa. Quando terminar de comer aquilo, pode ser que ganhe outro. E aí vai dar agilidade de fazer a compra, vai dar agilidade certeira de fazer a lista de compra, que dá para ser feita com a criança antes, e agilizar o processo. Os meus já pegaram um pé de alface. Eles já precisaram comer esse pé de alface inteirinho antes de pedir qualquer traquinas, negresco, seja lá o que for, óleo. Porque eles quiseram aquilo primeiro. Então a gente combinou que quando eles terminassem... Gente, isso com 2 anos e pouquinho, tá? Eles tinham 2 anos e pouquinho. Não é agora que eles têm 6 anos. Porque eu vou ao mercado sozinha com eles desde que eles tinham 6 meses. Entendi. Eu fiz compra com o Otávio algumas vezes. Geralmente compra eu faço sozinha, porque eu saio do trabalho e já faço compra, né? Mas assim, vou em loja, vou. E uma coisa que eu fico assim, eu fico preocupada é o quê? O tal da surpresa. Ele acostumou sempre quando eu chego tem um surprise, ele está esperando algo, né? Seja o que for. Alguma coisa, mas não é sempre, não é sempre que tem. Mas assim, quando a gente vai a algum lugar, a gente sai com ele acaba voltando com alguma coisa. Às vezes a gente entra em mais de uma loja, aí eu falo, você só vai ter um, você escolhe um e acabou. Só que às vezes eu fico pensando, mas eu tô acostumando ele, toda vez que a gente sair, a pegar algo, que eu vou comprar algo. Mas e aí? E se um dia não tiver, ou né, eu quero que ele saiba que vai ter vezes que não vai ter nada. Só que eu confesso, às vezes eu percebi que ia começar aquela, possivelmente um choro, e aí eu falo assim, pega, só pra ficar quieto. Mas aí dentro de mim fala, isso não tá certo. Ele tem que saber que às vezes a gente vai no mercado, vai no shopping e não vai comprar o que ele quer, né? Só que eu ainda estou tentando aprender a trabalhar com isso, né? Essa coisa de ele, como que ele vai reagir, né? Eu não quero que ele chore no mercado, no shopping, o que for. Então, vou dar essa besteirinha, esse negocinho para ele.
Mas eu fico pensando, assim, eu tenho que acostumar ele a saber que às vezes, até hoje, todo lugar que a gente vai, alguma coisinha ele traz. Só que assim, eu falo assim, isso não pode ser para sempre. Você sabe que você vai condicionando, né? Então, eu viajo uma vez por semana, uma vez cada 15 dias eu viajo a trabalho. E aí eu fiz a cagada de condicionar eles. Quando eu chego, antes deles me darem um beijo, eles perguntam o que eu trouxe. E aí eu fui ficando um pouco revoltada com isso. Mesmo que seja eu fazer um desenho no papel do hotel que eu fiquei, sabe que tem aquele papel de anotação? Uhum. Mesmo que seja isso, eles ficam esperando. Então, assim, a gente vai condicionando eles sem perceber. Só que uma coisa que me impacta e que a gente precisa prestar atenção quando o assunto é birra, é a preocupação com o que o outro vai pensar de nós, dos nossos filhos e do criar. O quanto essa preocupação vem normalmente da mãe, dada a sociedade que a gente vive. Então, isso é um ponto também para a gente analisar sobre a nossa conexão. Porque quando a gente está preocupado com o que o outro vai pensar sobre o choro do nosso filho, da nossa cria, talvez não estejamos preocupados com o motivo real do choro. Mas sim com o que vão pensar da gente. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala de birra. E quando a gente fala dessa questão de mãe, você não comprou o que eu queria, também tem algumas coisas que a gente pode fazer previamente, que vai dos combinados. Antes de sair para ir para a loja, conta, vou em tal loja. Traz na memória dessa criança o brinquedo vermelho que tinha na vitrine, o manequim que estava vestido com uma roupa, estava de ponta cabeça na outra vitrine. Tente trazer lembranças para essa criança. A partir dos 2 anos, ela já tem algumas lembranças de curto e médio prazo que ela vai te trazer em falas, ou em desenho, ou mostrar. Se tiver fotos no celular, mostre. Trace com ela um caminho que você vai. E aí a outra coisa, é importante também que eles tenham noção de dinheiro. A gente evita falar com os nossos filhos sobre dinheiro. Verdade. Sempre, para sempre e desde sempre. E eu sinto muito essa dificuldade em quebrar esse ciclo, porque o dinheiro para mim sempre foi um problema, tanto que eu sempre brinco assim, eu tenho que pagar boleto. Eu trabalho porque eu tenho que pagar boleto e tudo mais. E aí a gente acaba trazendo um peso para o dinheiro que não é o dinheiro da alegria também, não é o que compra o parquinho, pago a viagem e tudo mais. Então, pensar em como levar. Eu tô pensando, enquanto eu estou falando, eu estou elaborando na tua família, que é multiétnica, que é multinacional. Que não é uma família brasileira. Teu marido é americano, teu marido é americano e o Tanat é... Isso. E aí, assim, como que trabalha isso? Qual que é a cultura que ele tem do dinheiro? Como levar isso para a criança? Quando eu comecei com as crianças aí em loja de brinquedo, que era onde dava mais briga, eu separava moedas. Então, cada um tinha sua quantidade de moedas. Desde que eles começaram a andar, que eu largava sozinha no corredor, o meu marido ficava na porta, cuidando para eles não fugirem, e eu ia para dentro com eles. Então, eles corriam, eles pegavam, eu pedia onde que estava, eu ia com eles. Sempre vem aquele povo atrás da gente, da loja, achando, sei lá, que vai quebrar, que vai fazer alguma coisa. Sempre os brinquedos caros e mais chamativos, mais da moda, vão estar nas prateleiras de baixo. Então, se tu tiver a disponibilidade de carregar essa criança no colo, porque você não quer o estresse, também é uma oportunidade legal. Usar o slim dá para usar até por volta dos 4 anos. Então, assim, detalhes que a gente precisa ir pensando para ajustar a rotina e evitar a birra. Moedas. Então, assim, ali por volta dos 2 anos, você consegue trabalhar com essa criança o significado daquele número que tem ali. Ele não precisa saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas você leva, tipo, 20 moedas e aí você fala para ele, ó, esse aqui custa tantos. Junta os montinhos. Aí eles vão fazendo montinho, se dá para comprar ou não. E aí eles vão aprendendo quanto custa. Não é 20 reais, 20 dólares.
mas são as 20 moedas que ele tem, ou as 10 moedas que ele tem. E a outra coisa que é importante é assim, não, você pode comprar duas coisas, uma de comer e uma de brincar. Se você comprar uma coisa que dá pra comer e brincar, sabe aquelas coisinhas que tem dentro? Tá. Sabe, que tem tipo um carrinho em cima e daí tem aquelas coisinhas dentro num potinho assim? Tipo um potinho de água mesmo e daí tem umas coisas dentro de comer? Então, ele pode escolher comprar aquilo. E aí ele vai falar assim, agora eu já comprei os dois. E aí ele pode se sentir perdido. Então, é todo um processo. Não tem uma fórmula mágica que eu te fale, isso vai evitar acontecer. Sim. Mas isso tudo é um processo. Ajudei ou piorei? Não, tá ótimo. E assim, o dinheiro é uma coisa interessante porque ele não tem noção. Então ele acha que ele pode pegar. Teve uma vez que ele pegou, a gente estava na loja, ele foi pegando e foi jogando dentro da minha sacola. A minha sacola, assim, não, Otávio, tem que pagar, filho. Vamos lá que a gente tem que pagar por isso. Não é pegando e jogando, catando e saindo da loja. Porque ele não sabe ainda, né? Então quando a gente vai pagar, ele dá pra moça, tudo. Só que esse processo de pagar, de deixar ele entregar para pagar, para daí passar, é bem importante. E é importante também essa questão do valor. Ele não dá para trabalhar esse esquema de moeda ainda, não se sente confortável, não tem problema. Jogue limpo. Não tem dinheiro, filho. Eu não posso comprar isso agora para você. A gente pode combinar de você ter acesso a esse brinquedo no aniversário, no Natal, na Páscoa, e aí você vai montando um mapa, você pode já ir montando um mapa, pegar uma cartolina e cola uma foto daquele brinquedo, que ele vai ter lá na frente aquele brinquedo. E se ele decidir em algum momento por outro brinquedo, ele pode trocar aquele brinquedo por outro brinquedo. Entendi. Nossa, isso... Não é na volta a gente compra, mas a gente vai comprar lá na frente. Esse é o nosso combinado.